Olá! A Câmara dos Deputados está discutindo o reajuste do teto do faturamento dos microempreendedores individuais, os MEIs. O governo propõe que o limite de R$ 81 mil anuais passe para 110 mil em 2027 e 140 mil em 2028. Também permite que o MEI possa contratar até 2 pessoas. Hoje só pode haver um empregado. O Brasil tem quase 17 milhões de microempreendedores individuais, que estão sem reajuste do limite de faturamento desde 2018. Durante as discussões estão surgindo propostas alternativas e nós vamos conversar sobre essas e outras propostas com os deputados Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Também contamos com a presença do presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, Hercílio Santioni. O secretário nacional de Ambiente e de Negócios do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e das Empresas de Pequeno Porte, Maurício Juvenal, e do presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares. Você é MEI? Faz parte do Simples? O reajuste será importante para a sua atividade? Qual seria o valor ideal? Mande sua mensagem ou pergunta pelo nosso WhatsApp 619-9620-2573 e faça parte da nossa conversa. Muito obrigada, senhores, por terem aceito o nosso convite. Para começar a nossa conversa, a gente quer muito falar sobre todos os aspectos do MEI, mas eu queria tirar o bode da sala. Uma das principais divergências, talvez a grande divergência com relação a esse projeto, é que a Câmara dos Deputados está discutindo a possibilidade também de haver um reajuste para as categorias que estão incursas no Simples. E o Simples Nacional, uma das propostas que está aqui é que o faturamento anual passe de 4,8 milhões para 8,7 milhões por ano. Essa é uma questão bastante complexa num orçamento que é o cobertor curto do país. Então, eu queria começar conversando com o secretário. Secretário, qual é a posição do governo? Como é que vocês veem essa questão da possibilidade de, além de reajustar o MEI, reajustar o Simples? Bom dia a todos, um prazer estar aqui. Acho que a posição do governo é muito clara e a sociedade precisa perceber e entender que são 2 papéis diferentes. Quando a gente fala no Simples Nacional e a partir das microempresas, nós estamos falando especificamente de empresa. O MEI não é empresa, o MEI não foi criado lá em 2008 pensando em empresas, mas pensando em pessoas. Esses 16 milhões de CNPJs ativos que a gente tem no MEI são de manicures, pedreiros, eletricista, essa gente que faz a roda da economia girar e que teve um papel fundamental no sentido da gente reduzir a informalidade no país. Quando o MEI é criado lá atrás para as pessoas, ele vem justamente para cumprir um papel essencial de trazer para a formalidade para que a gente tenha uma realidade maior. A discussão nossa hoje não é ampliar o número de CNPJs, é como é que a gente faz esse MEI crescer, e aí crescer exige, como condição sine qua non, uma regra de transição. O risco da gente discutir os 2 assuntos de forma correlata, na minha opinião, é a gente criar um abismo tributário em que esse MEI ainda não está preparado para evoluir para um sistema como o Simples Nacional. Isso para a gente nem falar em números, né? Se a gente falar em números do que se paga hoje, do que o MEI recolhe hoje, para o que ele vai recolher na condição de Simples Nacional, seria um impacto muito grande e a gente poderia levar à mortalidade desses pequenos negócios. Deputado Rauli, como é que o senhor vê essa questão? O que está se discutindo, quando a Câmara coloca essa proposta, a Câmara não, mas parte dos deputados coloca essa questão, esse aumento, o reajuste do Simples, calcula-se que sejam 50 bilhões a mais no orçamento, né, de deduções que vão ser, de imposto que vai deixar de ser recolhido. Como é que o senhor vê essa possibilidade? Eu não posso deixar de parabenizar a TV Câmara por essa seleção brasileira, né? De brasileiros de verdade aqui. Demais. Depois da derrota do Brasil, entra em campo aqueles que geram empregos e renda no país aqui, né? O Ministério dos Comércios, o Sebrae Nacional, o movimento associativo, né? Com o nosso Hercílio,
os dois deputados aqui da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, olhando a economia brasileira no conjunto. MEI, né, informalidade, MEI, simples, lucro presumido e lucro real. A ideia que nós, os gestores disso há mais de 30 anos, criamos uma família, né, de empresas para gerar emprego, renda e riqueza. E cada etapa, quando eu criei o Simples, o MEI nacional, porque antes existia federal, em 2006 e 2008, nós queríamos que fosse uma família de crescimento, como todos os filhos, né? Pequenos negócios cresçam, porque o que nós estamos falando aqui hoje é responsável por 97% dos negócios dentro de qualquer cidade brasileira, inclusive de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, a maior do mundo. Então, nós estamos falando do MEI, que vai, né, até 7, 8 mil reais, para subir o teto. Mas nós estamos estudando algo que deveria entrar numa única engrenagem de crescimento contínuo. Ou seja, o simples, o MEI, o simples, o lucro presumido e o lucro real, todos concretos, zero de imposto na sua atividade empresarial, e tudo isso vai para o final da cadeia produtiva nos preços finais. Entendeu? Não sei se eu estou fazendo compreender. Porque essas barreirinhas que nós criamos era uma época de conquista. Agora que está implantado o IVA 5.0, começa em janeiro, nós podemos, se esses que estão aqui, mais aqueles que estão sentando, aceitarem, vamos para algo maior, fazer uma engrenagem única de débito e crédito para todo mundo, né? Claro que a cabeleireira, a manicure, pedicure, lá na ponta tem que ter um tributo menor. Então tem que também analisar esse aspecto. Então, elevar para 110 mil por mês o MEI ajuda. 2 empregos ajuda, mas não resolve. Aumentar o teto do simples, eu acho que nesse momento, com todo respeito, né, não tem razão, né? Eu acho que nós devíamos colocar essas pessoas dentro do IVA, né? Essas maiores dentro do IVA com débito e crédito completo. Entendeu o que eu estou falando? 100% de crédito, emprego o que quiser de emprego, gerar emprego normal, mas isso merece uma explicação maior. Eu só estou dizendo assim, o que está sendo discutido é importante, provocativo. A Câmara está debruçado, o Helder Salomão, que é o relator, né? Você é o relator da matéria? Ainda não? Não. Eu estou na comissão. Eu também estou na comissão, né? Eu diria que você é a pessoa mais indicada para relatar nesse momento, né, essa matéria importante, junto com o governo, porque ninguém vai fazer nada sem o governo. Como você é governo, e nós, que queremos o melhor do país, vamos ajudar vocês, né? Deputado Helder, cabe no orçamento mais 50 bi? Não. Olha, não cabe nesse momento, Eu mas ouvi olha só. Não aqui do lado. O que nós precisamos discutir nesse momento? Quais as medidas que precisam ser adotadas para aperfeiçoar o nosso modelo tributário, que hoje é aplicado para o empreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, a empresa de médio, enfim, como o Raul aqui fez toda a explicação. Eu, assim, quero saudar a TV Câmara também por esse debate, né, trazer aqui o governo, Maurício, o Sebrae, Rodrigo, trazer a Conamp aqui, que representa a sociedade, né, e os empreendedores, o Ercílio, e dizer o seguinte: olha, nós precisamos dar um passo agora. Esse passo, ele é necessário, que é a atualização do limite de faturamento do MEI. Mas nós não podemos descuidar. Então, eu acho que a proposta apresentada pelo governo, para este momento, é adequada, né? É adequada. Tem aí uma redução na arrecadação, mas nós vamos ganhar em escala com o aumento da formalização. É isso que nós precisamos entender. Eu fui prefeito e apliquei a Lei 123, fui o primeiro prefeito do Brasil a ter essa experiência, primeiro do Brasil, e nós provamos. E não fui eu que provei, nós, porque eu tive participação do Sebrae, da FEMICRO, da Conamp, dos empresários locais. Nós provamos uma coisa fundamental para quem está nos assistindo.
provamos que é possível você dar benefícios, reduzir a carga tributária e estimular a formalização, a desburocratização, a geração de negócios, potencializar o desenvolvimento local. E eu não tenho dúvida, se nós aprovarmos, e vamos aprovar, a atualização do limite do MEI, nós, por exemplo, podemos já, num novo enquadramento de hoje, empresas que estão caracterizadas como microempresas, que vão ser reenquadradas como MEI, porque estão faturando aí 110, 120, 130 e já não são mais MEIs. E é uma outra coisa importante, gente, nós precisamos fazer o debate à luz da reforma tributária que nós aprovamos. Então, o próximo passo, e acho que isso vai ficar para a próxima legislatura, nós e para o próximo governo, nós precisamos discutir como vamos trabalhar a partir de janeiro de 2027, com o IVA entrando em vigor, com o período de transição que nós teremos no Brasil até 2033 para a implantação, né, completa da reforma tributária que nós aprovamos e estimular quem gera emprego nesse país. Hoje, as micro e pequenas, os pequenos negócios, né, eles geram 30% do nosso PIB. Se a gente olha para a Europa, especialmente para a Itália, vamos ver que eles geram mais de 65%. Nós temos um caminho longo para fazer com que os pequenos negócios no Brasil aumentem o seu potencial de crescimento, de geração de emprego, de volume de negócios, tanto para o nosso país como para a exportação. Um outro desafio nosso é a exportação daquilo que é produzido pelas micro e pequenas empresas no nosso país. Eu acho que vamos dar esse passo agora e temos que dar os próximos passos a partir do ano que vem. Doutor Rodrigo, o que significa ser MEI? Quer dizer, o MEI, quais as vantagens, o deputado falou na formalização, qual a vantagem de ter um pequeno, como o doutor Maurício falou, de uma pequena manicure, a vantagem em se tornar MEI e o que acontece sem esse reajuste, né? 2018 nós temos assim 8 anos sem reajuste. Eu vi que mais ou menos dos 17 milhões, umas 100 mil empresas perderam esse status de MEI. Aí ela passa a ser microempresa e o que acontece com ela? Qual o problema de não haver o reajuste? Primeiro, saudar vocês, parabenizar a TV Câmara pelo debate, muito importante. Helder teve um papel importante quando prefeito, o Raul relatou lá na época, há 20 anos atrás, quando criou a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, e depois veio o processo de criação do MEI. Saudar aqui o Maurício, representando aqui o Ministério, e Exílio, grande parceiro nosso do SEBRAE, nessa caminhada a favor do MEI, a favor da economia brasileira. Eu acho que faz parte, como já foi colocado aqui pelos colegas, de um processo que a gente está vivendo no país de mudanças econômicas. Você teve a reforma tributária feita pelo Congresso Nacional, proposta pelo Executivo, que foi um processo muito rico, que você simplificou já o processo criando o IVA, que é muito importante. E nesse processo a gente precisa discutir as realidades econômicas brasileiras. A atualização do MEI, repondo a inflação, você pegar de 2018 para cá, você passa 72% esse aumento para 140 mil, a inflação de 70%, repõe parte da inflação, a inflação total aí você tem 2% a mais de reposição, mas MEI, a gente tem estudos do SEBRAE que você consegue crescer em cerca de 25% a renda média de quem está formalizado. Além do mais, você tem acesso a CNPJ, consegue vender para governo, você tem hoje mercado de compras públicas em torno de R$1 trilhão nos cálculos nossos do SEBRAE, desses 1 trilhão, juntando prefeituras, governo dos estados e governo federal, apenas 110 bilhões foram acessados pelas micro e pequenas empresas e os MEIs, né? Então é possível que você, estando formalizado, você possa acessar esse mercado, além do mais, acessar o mercado de compras privadas para outras empresas, entrando no encadeamento produtivo e logístico dessas empresas. Por isso que é muito importante você se tornar MEI e se formalizar. E o que nós percebemos desde a criação do MEI, em 2008 para cá, a própria arrecadação subiu de 20 bilhões, se eu não estou enganado, para 2,6 bilhões em 2024. Ou seja, você ampliar o teto e você formalizar mais pessoas, você aumenta a base de arrecadação e aumenta, de fato, aí, o imposto recolhido. E aí você pode permitir com que essas pessoas formalizadas, elas não só acessem as compras públicas e as compras de outras empresas, como tenham também os benefícios previdenciários, porque ela passa a contribuir num valor pequeno, R$81
por mês, hoje 87, se eu não estou enganado, né? E aí passa a ter todos também benefícios previdenciários. Por isso que a gente aposta muito nesse aumento do teto para melhorar a economia, e como bem já colocaram aqui, né, os MEIs representam hoje uma parte significativa, chega a cerca de 17 milhões, entre 13 e 17, todo dia fecha MEI, abre MEI, né? Então é permitido que você possa melhorar, eu diria, gerar mais emprego. E o que acontece para quem escapa da margem? Ganhei 82 mil. Ele passa imediatamente para micro e pequena empresa, né? Ele passa a ser microempresa, na verdade. Ele rasga a nota. Pois é, ele deixou de faturar 81 mil reais por ano, passa a faturar até 361 mil reais, passa a ser microempresa. E, na verdade, aí ele passa a entrar no simples. Né? Isso, na prática, inibe o crescimento da empresa. Isso, pois é. Inibe o crescimento. É o efeito Gabiru. O que a gente tem visto é que, na verdade, as pessoas elas deixam de crescer muitas vezes, né, ou termina a empresa, enfim, não escalando como deveria. Com essa nova proposta de aumentar para 140 mil, vai permitir novas empresas adentrarem e você gerando o segundo empregador para o MEI, você pode gerar mais empregos. Se de 13 milhões de mês ou 17 milhões, numa margem, vamos trabalhar com 13 milhões, 5%, pegar mais um empregado, você tem aí 650 mil empregos gerados, só nessa primeira medida de ampliar o teto. Né? Então é muito positivo ampliar, e formalizar é muito importante, porque abre mercado e aumenta a renda de quem formaliza. Doutor Ercílio, como é que a senhora avalia essa necessidade do reajuste? Existem outras propostas. O senhor acha que essa proposta, que aumenta para 110, depois para 140, ela atende ao setor? Veja, de momento ela atende. Agora, ninguém falou do problema que, a partir de janeiro, o MEI é obrigatório emitir nota fiscal. Então, só a exigência da nota fiscal vai aumentar o faturamento desses MEIs, porque sempre tem aquele que você vende e acaba não computando, vamos dizer assim, na sua conta. Então, ele estaria como MEI e ele iria sair simplesmente por ser obrigado a emitir nota, porque não tem como rasgar a nota, como diz o deputado Raul. Então ele já seria agora o sistema vai ser digital, inclusive, né? Exato. Então o aumento do faturamento do MEI vai se tornar maior até pela legalização de todas as transações. E pela inflação é natural essa correção. Agora, a gente tem discutido muito dentro da diretoria da Conamp, mas também no Fórum Permanente das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, lá do Ministério do Empreendedorismo, é uma forma também de nós cuidarmos para que não vire MEI todas as microempresas da primeira faixa, né? Isso daí seria um problema, um retrocesso, porque o MEI foi feito como um teste. Eu quero saber se eu consigo ser empresário, então eu viro MEI. Aí, deu certo, então vou para a microempresa. Mas esse problema do faturamento, a inflação, está fazendo com que o camarada de microempresa possa migrar para MEI. E isso, nós vemos 50 bilhões de renúncia. Mas o maior problema está nos estados pequenos, no município pequeno, que se você levar o simples para cima, eles perderão muito mais do que o governo federal. Mas o MEI e a primeira faixa do simples, a gente tem que resolver esse problema também, que é a manutenção do MEI e realmente preservando aqueles que já se tornaram microempresa para que ele possa crescer e não voltar a ser MEI. A microempresa, ela tem, os benefícios são menores, provavelmente, do que o MEI. Mas nós temos a primeira faixa da microempresa que vai até 180 mil reais de faturamento ano. Se o MEI for a 140, quer dizer, praticamente a primeira faixa ela fica se sobrepondo
ao limite do MEI. E no Simples é mais caro, né? Isso. A proposta é de acabar com a segunda faixa do Simples, transformar numa só. Então, a primeira faixa iria até R$360 mil. E hoje a primeira faixa você está no comércio 4,5, depois a segunda 7,8. E a gente ia achar um meio termo com os dados. Você com a alíquota consegue... da primeira faixa, né? Isso que você quer, com a alíquota da primeira faixa. Ou se corrigir um pouco essa alíquota para não haver, vamos dizer assim, ficar menor uma perda de receita. Mas o MEI, com 110 esse ano e 140 no próximo ano, quer dizer, 2027, 2028, ele atende plenamente às reivindicações do segmento, da base. Atende, sim. Só que, no caso do Simples, eu vejo esse problema de sobreposição. Então, pelo menos essa primeira faixa do Simples teria que ser corrigida. O senhor citou, com relação ao Simples, o senhor citou a questão dos estados e municípios. Uma das questões das propostas aventadas pelo relator foi aumentar a faixa que diz respeito ao valor federal, porém manter, deixa eu usar o termo preciso, porque os estados e municípios teriam um limite mais baixo, acima do qual os impostos começam a ser cobrados. Isso daí nós já temos esse problema de 3.600.000 para estado e município e 4.800 no federal. Para o federal vale 4.800 como limite, os estados e municípios aí para eles arrecadarem mais. Mas tem os sublimites, né? Por exemplo, eu estava lá na Bahia e a gente estava discutindo, tem estado ainda que é 1.800.000. Agora, veja bem uma coisa, na hora que você desenquadra ele do Estado, o Simples passa a ser muito, muito complicado. Ou seja, volta à burocracia que mais pesa, que é o Estado. O ICMS hoje é o que mais dá trabalho para o controle da microempresa. Tá? O senhor que já foi prefeito, vale a pena o sublimite? Ele tem um limite para o federal, outro limite para estado e município? Na verdade, o sublimite ele é necessário, pelo menos na conjuntura em que nós vivemos, porque você tem que adequar às realidades de cada estado, de cada município. O país é muito grande. Quer dizer, se você estabelece uma regra única, ela precisa ser muito bem equilibrada e flexível para não engessar e não criar dificuldade, especialmente para os estados pequenos, para os municípios pequenos. Eu acho que isso é fundamental. Agora, de fato, nós temos um modelo de tributação para os pequenos negócios no Brasil que precisa evoluir. Precisa evoluir com responsabilidade, com equilíbrio, porque nós estamos vendo aqui, né? Você falou em 50 bilhões, eu vi uma outra projeção aqui que pode chegar a 66 bilhões. Mas, enfim... Mas esse valor é da faixa superior, né? Sim, sim. Não do MEI. Não. No MEI não. Do MEI não. No Simples, lá em cima. Do MEI, o MEI são 8 bi. 8,1 3 bi. anos, né? Do MEI. Mas eu digo assim, se a gente for pensar no impacto da alteração do Simples. Agora, nós não podemos também permanecer com esse modelo do Simples do jeito que está. Se é verdade que a gente não pode, não tem condições de fazer isso agora por causa do impacto, também porque nós estamos num ano, né, eleitoral, não é agora o momento de fazer esse debate, mas temos reforma tributária que começa a ser implementada no nosso país, o que foi um avanço importante. A aprovação da reforma tributária, em que pesem os questionamentos, as dificuldades, mas foi um avanço. O que a gente precisa agora é acompanhar como que essa reforma vai ser implementada, o impacto que ela terá para os grandes, para os médios, para os pequenos negócios, o impacto que vai ter para os estados que são grandes centros de consumo e estados menores, como o estado do Espírito Santo, nunca será um grande, né, estado consumidor, se comparado com seus vizinhos, com Rio, São Paulo, Rio, Minas e Bahia,
sem falar de São Paulo, né? Então, assim, a gente precisa equilibrar esse jogo, e na própria reforma nós aprovamos isso, mas eu tenho muita esperança que esse Congresso Nacional, né, o próximo governo, os próximos governadores e prefeitos se debrucem sobre a necessidade de, neste novo contexto em que a gente vai ter uma realidade tributária muito mais lógica no país, muito mais na linha do que se constrói no mundo inteiro, porque o que nós aprovamos aqui está em sintonia com aquilo que as grandes nações do mundo fizeram ou estão fazendo. E aí, como é que nós inserimos o debate sobre os pequenos negócios, sobre o simples? Como que a gente encontra um caminho que, ao mesmo tempo, dê benefícios, né, para os pequenos negócios, e, ao mesmo tempo, garanta mais formalização, mais emprego, mais geração de negócios? Então, eu não tenho dúvida que, assim, o Simples teve um papel fundamental nesses anos. Viu, Raul? Desde que você fez o papel de relator lá atrás até agora, e os movimentos se articularam no Brasil todo. Imagina o Brasil sem o Simples nos últimos anos. Imagine o que nós teríamos evoluído. E nós precisamos evoluir mais. Agora, nós temos que tirar as travas que impedem ou dificultam o crescimento. As empresas burlam, às vezes, o sistema. Por quê? Porque quando você é enquadrado num novo regime, o impacto tributário é tão alto que você prefere se encolher e fingir que não cresceu. E fazer de conta que não cresceu. Isso é ruim para a economia brasileira, isso é ruim para a nossa competitividade, e isso, inclusive, freia um pouco a geração de empregos. Eu não tenho dúvida, Rodrigo. Com a ampliação de 1 para 2 empregados nesse projeto de lei, nós vamos gerar de cara, rapidamente, pelo menos 500 mil de empregos no Brasil. Salutar. Né? Isso é muito bom. Essas novas regras, elas poderiam compor, caberia nelas um reajuste automático? Ou isso é uma questão mesmo para ser discutida, como é discutido quando a gente tem o IR? Todas essas, os limites são sempre discutidos aqui dentro do Congresso. Pegando o gancho do Helder Salomão, o Simples, desde 96, o Simples Federal e o Super Simples Nacional em 2006, então há 30 anos, 20 anos, e chegamos novamente num ponto de inflexão, que é 2026, 30 anos depois e 20 depois do Super Simples e do MEI. Nós evoluímos, os negócios foram formalizados, milhões de negócios foram formalizados, milhões de empregos foram formalizados. Foi o maior movimento econômico a partir de legislação federal, estadual e municipal, conjunta de todos os tempos. Só que agora temos um movimento maior do que tudo isso, que é o IVA 5.0. Ele sobrepõe a todos os movimentos econômicos que fizemos até hoje. Então, eu estou dizendo assim, esses impostos do Simples são 11 impostos. 3 nós eliminamos lá atrás, em 2006. Nós eliminamos o salário educação, o Fundo Rural e o Sistema S. As micro e pequenas empresas não pagam, nem os MEIs. Sobraram 8 impostos. Desses 8 impostos, conforme a modalidade indústria, comércio e serviços, eles pagam, né, um paga ISS, o que paga ISS não paga ICMS e IPI, e vice-versa. Então, esses 8 tributos foram condensados em 6 anexos, no começo em 21 faixas. Agora são menos faixas, mas tem faixas, tem barreirinhas, tem atividade. Você pode trocar tudo isso hoje por um modelo dentro do IVA aprovado, que vai ser o mais moderno do mundo, o mais simples, o mais justo, vai eliminar a guerra fiscal interestadual, a guerra fiscal entre os municípios, vai acabar com a inadimplência, vai acabar com a burocracia. Essa burocracia que o Ercílio falou. Isso, mas ele entra em vigor a parte federal em janeiro. O que é a parte federal? O PIS e COFINS e uma parte do IPI. Então, os outros tributos ISS e ICMS ficaram para trás, para 2029 a 2032. Mas o
o Simples Nacional, quando nós fizemos lá atrás, pactuado, Estado, município, União, empresário, o Orcílio já estava nessa negociação, né, lá atrás, nós pactuamos, né, um sistema de cobrança única da receita bruta, sem crédito. Então, o primeiro problema da microempresa, ela não tem crédito. O imposto fica acumulativo. E o MEI, ele pode ter um empregado, também limitado ao faturamento. Então, o que acontece é que milhões de negócios estão burlando nesse momento. Eu recebi várias denúncias tempos atrás, Salomão, de abrir várias MEIs durante o ano, com o mesmo CPF. Então, nós vamos ter que corrigir na tua lei agora, aqui, a hora que fizer, para não permitir que nenhum CPF abra mais de um MEI durante o ano. Porque ele pode fazer 10 CPF, transformar em CNPJ. Então, se você aprova agora, eu faria urgente, o teto do MEI, de acordo com a negociação com o governo, 110, 140, o que o plenário decidir num conjunto com vocês. Segundo, a proposta do Orcílio, a faixa de 120 mil passar para 360, a primeira, segunda e terceira faixa, é isso, né? Compactar ela com uma alíquota menor. É possível isso, negociar com o governo? Você vai trabalhar isso. Não aumentaria o teto superior. O deputado já decidiu que o deputado Helder vai ser o relator. Mas ele vai participar da mesa. Ele tem influência, eu sei, porque ele está lá na base do governo, ele tem influência. Então, o teto superior de 8 milhões, isso aí não é microempresa. Essa empresa ela vai entrar no IVA ano que vem. Né? Não temos nada a ver com ele. Porque o Estado não vai dar limite superior para ele. Então, eu focaria. E depois da eleição, a gente focaria nesse projeto alternativo que eu falo, porque em setembro, o micro e pequeno empresário vai ter que optar entre o modelo atual, de simples, ou o híbrido. Uma parte no IVA, IBS, CBS, né, CBS, e outra parte normal. Eu queria uma terceira alternativa, que é antecipar o ICMS para 27 e todo mundo entra no IBS-CBS já em janeiro do ano que vem. Quer dizer, eu estou propondo que o SEBRAE, já apresentei para vocês tempo atrás, ficou ali sem evoluir, né? Eu sei que vocês estão reunidos aqui em Brasília, no dia de hoje, eu vou ver se dou uma passada lá. Então, o que é a proposta concreta? Vamos pensar maior. Vamos aprovar o limite do MEI, de acordo com o que está negociado, tentar fazer a faixa, as 3 faixas de 360 mil, que atende milhões de micro e pequenas empresas. Esse é o grosso, né, Ercílio? 80% das microempresas estão nessa faixinha aí. 2023 tinha 62%. Então, essa concretamente, porque eu estou vendo aqui como um fórum, né? Porque tem o SEBRAE, tem o Ministério do Comércio, né? A base do governo, a oposição e a representação da sociedade. Secretário, o governo lançou um programa de renegociação de dívidas de micro e pequenos empresários. Isso faz parte desse conjunto de medidas aí em direção a esse setor da economia? Sim. Como é que é esse? O legal de um debate qualificado como esse, né? No fundo, renegociação, desenrola, tal. A verdade é que a gente está discutindo que projeto de país existe por trás de MEI, de simples, de empreender no país, né? E aí precisa fazer uma justiça aqui ao ministro Paulo Pereira, que numa das condições, no diálogo com a Casa Civil, no diálogo com as frentes parlamentares, da gente estabelecer em paralelo a esse reajuste do teto do MEI, que mostra a sensibilidade do governo. Veja, parece até uma fala ruim, mas muitas vezes esse MEI não aumentou o faturamento dele. Muitas vezes esse crescimento de faturamento é decorrente do aumento da própria inflação. Então, nesse momento, o ministro solicitou à Casa Civil e teve o aval para que a gente constitua um grupo de trabalho onde a gente, em paralelo a essa aprovação, com a participação do SEBRAE, com a participação da sociedade civil organizada, com a participação de ministérios, a gente discuta especificamente o Simples Nacional. Eu não queria alongar na fala, mas veja, 80% de quem está no Simples Nacional hoje tem um faturamento bruto anual de até 360 mil. 80%. De até 360. 80%. 80%. Acabou. Sabe o que isso significa? Que o cara tem um faturamento bruto mensal de 30 mil reais.
Se ele estiver administrando bem o negócio dele e pensando que não é serviço, ele está levando para casa de 5 a 8 mil reais por mês. Então, é óbvio que a gente tem que fazer essa discussão. A ampliação das faixas é uma saída, como é uma saída, de repente, a gente pegar a última faixa entre 3.600 e 4.800 e permitir, por exemplo, que se comece a abater folha de pessoal, abater RH. Então, quando eu falo num projeto, que projeto de país está por trás disso, o Brasil não vai ser, não vai se olhar para o Brasil daqui a algum tempo pela quantidade de CNPJs que ele abriu. Isso ficou há uma década, lembra? O modelo de sucesso era assim, abriu 1 milhão de empresas, abriu 2 milhões de empresas. A discussão, e vai muito no que o Sebrae faz com maestria, é quantas dessas empresas o governo, com política de ambiente e de negócios, conseguiu fazer perdurar, conseguiu fazer crescer. Não é mais... Aprender a abrir empresa, o Brasil já aprendeu. A gente precisa agora aprender a fazer esse comércio crescer. Muitas vezes a gente tem o empreendedorismo de base. Esse empreendedorismo de base ele tem um impacto social muito mais relevante que o impacto econômico. O que o governo está fazendo nesse momento, de verdade, é pegar esse instrumento chamado CNPJ e atualizar a forma de lidar com ele para que a gente, de fato, tenha, a partir do empreendedorismo, uma ferramenta de autonomia econômica. O que o país precisa o tempo todo, e aí com simplificação burocrática, eu ouvi o deputado Salomão falar, o acordo Mercosul-União Europeia abre uma janela de oportunidade para o mercado consumidor de 720 milhões de pessoas, 22 trilhões de PIB, uma corrente comercial já existente com o Brasil de 100 bilhões anuais. Então, por que a gente não pode ter a microempresa, o MEI, exportando? A gente precisa trabalhar a cultura exportadora dos 27 milhões de CNPJs que a gente tem. Nós somos muito tímidos na exportação. A gente tem 30 mil empresas que exportam. Então, o que a gente discute a pedido do ministro, nesse grupo de trabalho, é que projeto de país a gente quer do ponto de vista do empreendedorismo a partir de agora. Doutor Rodrigo, o Sebrae é um pouco a mãe, né? Porque alguém vai abrir empresa, a gente fala, você já fez curso no Sebrae? Você foi saber do Sebrae? Porque parece que é uma garantia de sobrevivência para as pequenas empresas, né? Como é que os senhores veem essa questão, todas essas medidas? Eu citei o programa de renegociação de dívidas, mas e essas medidas que foram apresentadas aqui, como é que vocês veem hoje no sentido de criar o melhor ambiente possível para os MEIs e para as microempresas? Preciso dizer que a renegociação é importante, porque você tem hoje cerca de 500 mil CNPJs que saíram, né, que estão em dívida com a União hoje, que podem retornar nessa renegociação, desconta 70% dos juros e multas, enfim, 140 meses, com a taxa de R$25 por mês, uma parcela, né, enfim. Eu acho que é uma boa oportunidade, mas ela só não resolve. É importante que o MEI ele possa ter acesso ao crédito. Isso é uma questão fundamental, né? E com a taxa de juros que a gente ainda pratica alta, né, apesar da queda da Selic nas últimas reuniões do Copom, mas é importante que essa queda seja maior e dê mais acesso a crédito para os MEIs e para as micro e pequenas empresas. Eu diria o maior problema que eles têm hoje no país. O maior desafio que a gente tem hoje é justamente esse acesso. Nós do Sebrae nós temos um fundo garantidor, que nós estamos executando em torno de 14 bilhões nesses últimos anos, esse fundo em que a gente dá garantia, porque muitas vezes o MEI e a micro e pequena empresa, ele já não tem mais garantia. Quando você abre um negócio e você é MEI, você é pequeno, você já coloca o seu carro, já coloca, enfim, toda a sua economia, os seus recursos próprios. E aí você não tem, vai ao banco, não tem uma garantia. O Sebrae entra com a garantia, mas mais do que isso, com o crédito assistido, porque se o crédito também for dado numa dosagem muito alta, você pode criar um problema. Então, você tem que ser na dosagem certa do que o negócio precisa para sobreviver, para escalar e para gerar renda digna para aquele micro, pequeno empresário, para o MEI também que está precisando desse crédito. Então, a gente tem o crédito assistido, tem mais de 300 cursos que o Sebrae está à disposição, né, em todas as nossas salas de empreendedor, nos nossos parceiros, país afora. Nós estamos presentes em cerca de 3 mil municípios, né, e que a gente está justamente à disposição dos micro e pequenos empreendedores e dos MEIs para que possamos avançar e fazer com que eles tenham acesso a uma renda digna. O Sebrae é top, tech, é pop e é tudo de bom que tem no Brasil. Né? Uma das melhores entidades desse país. O Sebrae tem um papel importante, estratégico. Doutor Hercílio, o doutor Rodrigo falou dessa questão do crédito e da inadimplência. Uma outra questão que
foi colocada como uma possibilidade. Hoje, se não me engano, a partir de 12 meses de inadimplência, o CNPJ é suspenso, é isso? E existe a ideia de diminuir esse prazo. O senhor acha razoável, porque isso diminuiria a inadimplência? O senhor acha que diminuir esse prazo? Com 3 meses o CNPJ pode ser suspenso. O senhor acha que isso ajudaria as empresas a manterem suas contas? Ou o problema é outro? O problema do endividamento das empresas. Você reduzir isso aí só vai arranjar confusão, porque aí é suspender e voltar ativa, e suspender e voltar ativa. O problema hoje, por exemplo, sobre o crédito. Eu me lembro que a gente discutia o acesso ao crédito. Não tinha dinheiro no banco, não tinha as linhas de crédito específicas para a microempresa. Hoje tem até demais, está sobrando dinheiro, linhas de crédito todas, o governo estabelecendo juro diferenciado, mas ainda o problema agora é como pagar o empréstimo. Se você pegar o empréstimo e não souber para que você está pegando e aplicar ele de forma que ele gere mais receita, você acaba não pagando. Isso está aumentando a inadimplência. Por quê? Ercílio, não paga o imposto e não paga a dívida do banco. Não paga. Nenhum dos dois. É muito complicado, o custo do dinheiro está proibitivo. E mesmo com todo o empenho, porque nunca tivemos tantas facilidades por parte do governo para o crédito, a renegociação das dívidas, mas não resolve porque hoje você, no caso da micro e pequena empresa, ele está vendendo a janta para pagar o almoço. Qual é a inadimplência hoje do imposto das micro e pequenas empresas do MEI? Tem um índice aí, você tem Sebrae, você tem... Quantos por cento não estão pagando em dia os impostos? 8% não é tão significativo assim. Quando a gente fala em esforço do governo, o que a gente precisa sempre perceber, se esse empreendedor for tomar um empréstimo no balcão do banco comum, ele vai tomar uma taxa de 35% ao ano. A gente está praticando no Pronamp e no Procred a 20%, 21%. Né? Então, o custo do dinheiro ele é muito mais baixo. É que, de fato, e aí parece músico de uma nota só, mas a gente precisa ir além do crédito. Acho que as ações de acesso a mercado interno e mercado externo, elas são fundamentais. O Sebrae faz um papel decisivo de cultura do negócio, né? Assim, aquele recurso que eu tomei emprestado no Pronamp, não cair na minha conta CNPJ meia hora depois, e aí, quando o Rodrigo fala em crédito assistido a isso, ir para a minha conta CPF, né? Então, o governo tem feito esse esforço concentrado para que a gente consiga melhorar o ambiente de negócios como um todo. E aí, assim, por fim, a gente precisa trabalhar fortemente na redução do gap de produtividade. Com pouco recurso, pouco financiamento, utilizando o BNDES, Banco do Nordeste, o próprio Banco da Amazônia, a gente consegue, às vezes, corrigir uma distorção de gap de produtividade que permite que aquilo que um MEI ou que uma microempresa faz hoje, demora um dia para fazer, com o maquinário ele faça em 1 ou 2 horas. Então, é óbvio que o crédito é importante, mas o crédito também não é a única solução para que a gente veja esse negócio crescer. Eu lembro que quando eu fui prefeito de Cariacica, nós pegamos todos os capítulos da Lei 123 e implementamos todos os capítulos da lei. Então, acesso ao crédito, desburocratização, redução de carga tributária, acesso a compras públicas. Eu, inclusive, recebi o prêmio de prefeito empreendedor do Sebrae por um projeto inovador de acesso da micro e pequena empresa às compras públicas. Então, assim, é um conjunto de ações que precisam ser adotadas. Não é só o crédito, porque só o crédito, o Ercílio explicou aqui o que pode acontecer quando a pessoa não sabe exatamente o que fazer com aquele crédito e como que ela vai depois dar conta de pagar, né, o financiamento que ela obteve. Nós precisamos pensar, para estimular os pequenos negócios no Brasil, se a gente atualizar, né, o que diz a Lei 123 e implementar, vale a pena. Hoje, Cariacica, que era a cidade mais desorganizada do Espírito Santo, é uma das cidades, está entre as 3 cidades que mais crescem no Espírito Santo. 20 anos depois que nós implementamos. E não é por acaso, é porque nós mudamos a lógica
organização do desenvolvimento econômico local, com foco nas micro e pequenas empresas. Isso transformou a cidade, ao longo das 2 últimas décadas, numa cidade que cresce e se desenvolve. Eu estou falando de Cariacica porque é onde eu fui prefeito, mas nós temos hoje centenas de cidades no Brasil vivendo isso. Né? E acho que nós precisamos pensar o papel do governo federal, o papel dos estados, o papel dos municípios e o papel deste parlamento, do Congresso Nacional, e o papel também da sociedade, que está aqui representada pela Conamp com o Exílio. Eu acho que nós precisamos renovar esse esforço, né? Renovar esse esforço para que, né, o apoio aos pequenos negócios seja a grande estratégia de desenvolvimento do nosso país para as próximas décadas, à luz da reforma tributária. Quando o secretário falou de produtividade, doutor Hercílio, qual é o nível de digitalização das micro e pequenas? Qual é o nível de acesso a um recurso agora que é o novo recurso da economia, né, da IA, para o aumento da produtividade? Porque a gente vê as pessoas não têm acesso a um computador, né? Qual é hoje o esforço dessas empresas em ganharem produtividade usando esses meios tecnológicos? E qual a possibilidade de apoio para isso? A gente nota já um movimento dos empresários em busca de informações, participando de cursos, procurando adquirir ferramentas de inteligência artificial, mas ainda é muito difícil para o pequeno. Ele acaba usando somente aquelas perguntas simples para a inteligência artificial e aproveita muito menos do que as grandes empresas. Mas a área de serviços, que é a maioria, está evoluindo. Mas o pequeno não tem a estrutura que tem o grande. O Sebrae faz o possível, mas nem todos procuram. O Sebrae hoje atende praticamente 35% de todas as Mas a empresas. nota fiscal eletrônica ela tem capacidade de tirar a micro e pequena empresa e o MEI. Já tá isso, esse é o ponto central do imposto, né? A nota eletrônica no celular. Isso, algumas coisas evoluiu e melhorou. Mas, e quando você fala, por exemplo, na parte industrial, a microempresa não troca os equipamentos desde sempre. A gente sempre defendeu a substituição de equipamento com compra da empresa maior pela menor, o usado, mas acaba que isso também não acontece normalmente. Acaba que vai para a sucata e o empresário está usando um equipamento pior do que o que está indo para a sucata. Mas estamos evoluindo. Conforme evolui o país, com o trabalho do Sebrae, do governo, a gente está melhorando. Mas a produtividade é muito pequena. Quando você fala em 6 por 1, quando você fala em mudanças tributárias, a gente fica preocupado, porque o pequeno ele não tem o suporte que realmente ele precisaria ter dos contadores, por exemplo. Porque o contador cobra pouco, então só quer fazer o pouco. Então nós temos um problema muito grande de apoio. E, infelizmente, a cultura do brasileiro ainda é de que ele sozinho acha que pode tocar as coisas. No comércio internacional, o mesmo número de exportadores que nós tínhamos 20 anos atrás, nós temos até hoje. Não aumenta o número, não aumenta o volume. Nós não chegamos a 1% da exportação. Qual o papel que a tecnologia pode ter nesse crescimento? A tecnologia ela é fundamental. Eu diria a você que mais de 2/3 dos pequenos negócios já estão digitalizados. Todos nós enfrentamos em 2020, 2019 e 2020 a pandemia. Foi o processo de resiliência que todos nós fomos obrigados, e o Sebrae atuou muito fortemente nisso, a digitalizar, ir para o mundo digital. E de lá para cá a gente vem inovando muito nesse processo, e os pequenos negócios entraram nessa questão. Nós somos hoje 95% dos CNPJs do Brasil, os pequenos negócios, micro e pequenas empresas e os MEIs, geram hoje cerca de 700 mil empregos gerados esse ano, quase 400 mil vêm dos pequenos negócios.
e eles estão boa parte digitalizados. Agora, você tem novos processos como a inteligência artificial, por exemplo. E nós do Sebrae, a gente está ofertando cursos. Se você entrar hoje na internet e colocar lá o negócio em dia, você vai acessar o nosso processo de cursos de inteligência artificial. O dia aí é justamente a inteligência artificial no final puxando. São cursos gratuitos em que qualquer pessoa, cadastra lá o CNPJ e passa a participar dessa plataforma. Em termos de indústria, a gente tem avançado muito, junto com o MDIC, junto com o MEMP, com o governo federal, com a plataforma de inovação para os pequenos negócios da indústria. As micro e pequenas indústrias hoje, a gente tem quase 80 mil micro e pequenas indústrias na nossa plataforma de digitalização, com metas de 200 mil pequenas indústrias para esse ano, justamente investindo para que essas pessoas possam, essas empresas, elas possam digitalizar, inovar, melhorar a eficiência, melhorar a produtividade. O processo da jornada de trabalho que está em debate no Congresso Nacional. Nós também estamos estudando isso, o Sebrae está preparado, nós temos uma sala com várias unidades em que nós preparamos já trilhas, jornadas, uma calculadora, e lógico, esperando que a lei seja aprovada, a partir daí você vai pegar o que tem na letra da lei e aplicar, e como é que a gente adapta. Um terço da CLT hoje está na 6.1, como é que ela iria para 5.2, como é que os pequenos negócios poderiam se adaptar nesse desafio de melhorar a produtividade, a eficiência, a inovação desses pequenos negócios, e a partir daí você avançar. E ela vindo junto com o aumento do teto do MEI, você vai ter a oportunidade da empresa contratar um segundo funcionário, melhorar a escala dela, digitalizar. Por exemplo, se eu tenho um restaurante e eu coloco os cardápios digitais, eu posso, em vez de ter 3 pessoas ali como garçom, posso ter 2 e botar uma para um dia que tem menor movimento. Enfim, a digitalização me ajuda a funcionar os 7 dias da semana. Então, são processos que a gente precisa discutir com cada pequeno negócio, e o Sebrae tem tudo isso preparado e vimos dialogando. O ano passado nós já tivemos 65 milhões de atendimentos, só para concluir. Esse ano já chegamos a 27 milhões de atendimentos de empresas, enfim, de pequenos negócios no Brasil. Bom, a gente tem um monte de assunto, como vocês viram, que a gente nem tocou em algumas das questões aí que estão ainda na pauta, mas a gente está acabando o programa. Eu queria dar 1 minuto para cada um dos senhores fazer a sua conclusão sobre o que... O deputado Helder, que está mais quietinho, deputado. Deixa eu começar. Não, pode falar. Estou ansioso aqui para resumir. Primeiro, o teto do MEI para 140 mil. Né? Segundo, compactar as faixas de 120, 240, 360 mil, com uma pequena redução de alíquota. Terceiro, em setembro, a opção do simples por modelo atual ou para o híbrido. Eu aconselho o híbrido. Quarto, eu sugiro que, depois da eleição, a gente concentre no simples 5.0, já em janeiro, envolvendo ICMS, ISS, IPI e PIS/COFINS, para antecipar. Nota fiscal eletrônica, se todo mundo é obrigado a tirar, tá ali o problema eletrônico. Isso vai fazer 0 de inadimplência, 0 de burocracia, né? E acaba com todas as faixas. Então, eu estou propondo que agora concentremos nessas propostas que estão em sintonia com o governo e o Congresso e a oposição, né, e a sociedade organizada com o Ercílio Santiloni, e olhemos para o futuro. É possível implantar em janeiro a antecipação do ICMS e ISS antes de 29 das grandes empresas. Sebrae tem um papel fundamental, né? Ministério da Indústria e Comércio e o restante do governo. E aqui, se a gente concentrar final de outubro, novembro e dezembro, a gente sinaliza para o país um terceiro modelo: crédito para todas as micro e pequenas empresas, crédito para o agricultor, para a indústria, comércio, zero de imposto, e joga tudo num mesmo sistema mais moderno do mundo, ganho efetivo. O Brasil sai dessa enrascada de faixas, limites, e parte para um sistema contínuo de uma só família. Não, um fica pequeno, o outro cresce. Nós queremos que os pequenos negócios tenham o melhor tratamento, que ele tenha direito a ressarcir. Não estou falando de crédito financeiro, estou falando do crédito do imposto das suas compras.
Você sabe que hoje o agricultor faz milhões de compras, ele não recebe nem um centavo de volta do imposto das suas compras. E no novo modelo ele vai se creditar. Só que em janeiro só entra o PIS/COFINS. E nós queremos que entre o IPI, o PIS, COFINS, CMS e ISS. Então, proposta concreta é essa, sintetizando. Excelente painel, parabéns TV Câmara, parabéns Sebrae, né? Obrigada, Congresso, o CONAMP, todas as entidades. Parabéns, estou satisfeito. É isso, olha, eu acho que debates como esse ajudam a gente a compreender a importância que tem os pequenos negócios para a economia brasileira, para o crescimento do nosso país, crescimento com sustentabilidade, com inclusão, com cidadania empresarial, com geração de emprego e com criar as oportunidades lá no território onde a pessoa mora, vive, atua. Isso é fundamental. O nosso papel não é pequeno. Eu acho que, de fato, nós precisamos agora dar esse passo, atualizar o teto de faturamento do MEI, que já vai ser muito importante por todas as razões que foram ditas aqui, né? Isso vai oferecer mais previsibilidade para o empreendedor, menos custos tributários, menos custos para a manutenção da empresa e mais estímulo ao crescimento. Paralelo a isso, nós precisamos continuar fazendo o debate, especialmente após o processo eleitoral desse ano, fazer o debate sobre o simples, como nós podemos e precisamos discutir isso que o Hercílio falou aqui, que o Raul reforçou sobre a primeira faixa de faturamento da microempresa, como que a gente atualiza isso, criando condições para que, no médio e longo prazo, não seja apenas renúncia de arrecadação, seja também um processo que todo mundo ganha. Né? E eu volto a falar da minha experiência como prefeito, porque nós reduzimos a alíquota de ISS de mais de 30 segmentos da economia e aumentamos a arrecadação. Mas como que é essa mágica? A mágica não tem mágica. Você estimula o crescimento dos pequenos, aumenta a base tributária, arrecada mais, ou seja, você cobra menos do empreendedor, ele paga menos, mas mais pessoas vão contribuir, porque vai estimular a formalização. Eu tenho uma frase que eu sempre usei, e eu vou terminar com ela. Eu digo que se o Brasil quer ser grande, tem que pensar primeiro nos pequenos. E os pequenos são fundamentais para fazer esse país crescer. Eu vou colocar aqui a participação de uma telespectadora. Ela não mandou o nome, ou eu não recebi o nome, mas estou assistindo ao programa e gostaria de saber se o limite continuará levando em consideração o faturamento bruto do MEI. Eu sou MEI, sou administradora de uma escola de inglês online, eu tenho 7 professores MEI trabalhando para mim, todos MEI. Eu pago 70% do dinheiro que entra para os professores, ou seja, fico somente com 30% do faturamento bruto. Mas tenho que preencher a declaração com o faturamento bruto, ou seja, com os 100% que eu recebo antes de pagar os professores. Acredito que não seja justo considerar o faturamento bruto, mas sim o líquido nesse programa. Adoro o programa, super obrigada. Eu quero, depois me manda o seu nome, por favor. Vou pedir para o senhor responder a nossa telespectadora com as suas considerações finais também. Tá. Veja bem uma coisa. O Rodrigo falou sobre a capacitação, o programa com a indústria. Só que atende 80 mil. E eu sempre vejo nos relatórios do programa da indústria que aumenta... Em um ano, aumenta 15%, 20% a produtividade. Isso prova ou que esse programa é realmente muito bom, ou que realmente nós temos a produtividade muito baixa em todas elas, para que em um ano aumentar 20% a produtividade. E como chegar nas demais empresas, porque custa muito e é difícil chegar em todas as empresas. Na microempresa, parte de serviço, tem se modernizado, tem estado digitalizado e já trabalhando mais com inteligência artificial, mas
o comércio e a indústria ainda sofre pela falta de conhecimento ou de recursos. No caso da senhora do curso de inglês, não tem como não se levar em consideração o faturamento bruto, né? Porque, na verdade, se ela tem 7 pessoas, ela já devia ter saído de MEI, já devia estar como uma microempresa. São MEIs que trabalham para ela. Pois é, mas acontece o seguinte, se eles são MEIs, eles deveriam emitir a nota para o aluno, né? Agora, ela precisa de um planejamento fiscal. Se o negócio dela é uma empresa e o Sebrae tem o MEI, ela paga e o MEI paga também. Mas só paga, na verdade... Esse é o debate da pejotização, que é para um outro... ela só paga, na verdade, o INSS social. Então, não altera muito. Se ela, considerando o faturamento bruto, ela deixa de ser MEI, é natural isso, porque ela está carregando 7 pessoas que deveriam estar empregados pela CLT, já que trabalha para ela, né? Bom, mas é isso aí. Então, procura o Sebrae, que eles respondem isso mais claramente. Secretário, por favor, o seu muito rapidamente, acho que o mais legal, o mais bacana de tudo isso é a gente estar sentado aqui, não nós. A grande verdade é que a história do chão de fábrica do Brasil que pulsa, se a gente tem 90 milhões de unidades de brasileiros na população economicamente ativa, a gente tem 45 com carteira assinada e esses outros 45 estão debatendo no dia a dia, talvez vendendo o almoço para bancar a janta, estão debatendo no dia a dia isso que a gente se propôs a colocar aqui. E eu acho que não houve em nenhum momento, outro momento no país, tão significativo, onde todos os segmentos, executivo, legislativo, o próprio judiciário, a sociedade civil organizada, esteve tão disposta a discutir esse papel do empreendedor. Não aquele dos coaches que tomam uma grana dos caras para dizer que no dia seguinte, olha, vem para uma palestra comigo que no dia seguinte você vai virar um empreendedor de sucesso. Mas o Brasil real, que é desenhado, que é debatido com política de Estado e não só com política de governo, por todos nós aqui. Acho que foi um prazer e uma pauta super bem proposta aqui pela TV Câmara. Queremos agradecer a oportunidade, que isso daqui realmente faz a diferença. É o que a TV Câmara procura fazer, debater o que está na sociedade, né? E a Conamp já vai lançar uma plataforma para que o MEI emita nota fiscal com o celular, lá na feira, vendendo, já tem o aplicativo no celular. Posto de gasolina te oferece. Doutor Rodrigo. Eu quero só agradecer a vocês, dizer à telespectadora que a gente está à disposição. Nossos canais digitais ela já pode acessar, tirar a dúvida dela para a gente entender melhor especificamente, né? E dizer que o Sebrae está à disposição, né, de todo o país, com os nossos canais de atendimento, com as nossas salas também presenciais. E eu queria só citar da importância desse processo de debate, de concertação, e mais ainda, de quando você consegue atuar no território. Nós temos uma experiência do Sebrae no Pacto Cariri, lá na Paraíba, 25 anos de ação do Sebrae, nós conseguimos transformar uma região do semiárido, que tinha uma renda, ou quase não tinha renda, né, tinha um grau de desigualdade social muito alto. Hoje você tem a maior produção de leite de cabra do Brasil. 5,6 milhões de litros foram produzidos o ano passado, no processo de 25 anos de construção com prefeitos, com o governo do Estado, com o governo federal, com as associações, as cooperativas e principalmente com os empreendedores que estão lá no dia a dia e que hoje têm acesso à água, têm acesso a todo esse processo produtivo. A gente está à disposição, o Sebrae segue transformando nos territórios a vida das pessoas, mas sobretudo realizando os sonhos de quem tem dons e talentos para empreender. A gente apenas dá a mão para que eles possam concretizar seus sonhos que eles já carregam dentro de si. E eu agradeço a participação de todos vocês, a TV Câmara continua aqui com a Câmara cumprindo seu papel de trazer a Câmara discute o que a sociedade está discutindo e a gente traz para você como é que isso está acontecendo aqui. Muito obrigada. Nós conversamos sobre a atualização dos MEIs e do regime do Simples com o presidente do Sebrae Nacional, Rodrigo Soares, o secretário nacional de Ambiente e de Negócios do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Maurício Juvenal,
o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, Hercílio Santioni. Também contamos com os deputados Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, e Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Se você quiser rever ou compartilhar esse ou outros programas, vá ao canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.